Nós temos uma parceria, uma história longa de parceria entre a Radterapia, São Sebastião da Radterapia e a Brainlab, que é uma empresa de tecnologia em radioterapia. Desde 2010 nós estamos juntos, desenvolvendo novas tecnologias, aplicando essas novas tecnologias para os nossos pacientes. Então nós vamos focar hoje nesse papo mais sobre essa inovação que nós trouxemos, que é única no Brasil, que é a implantação do ExactTrack Dynamic, que nós vamos entrar em mais detalhes mais adiante. Como uma introdução, eu gostaria de pedir a palavra para o Guilherme falar um pouquinho sobre a Brainlab e a sua relação com a radioterapia e as suas tecnologias. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme Pavan, eu sou responsável pela área de vendas em radioterapia no Brasil e no Cone Sul. A Brainlab é uma empresa que existe desde 1989, que na área de radioterapia foi pioneira nos tratamentos de radiocirurgia. Então, com a criação de softwares e de hardwares para tratamento exclusivo de radiocirurgia, que eram tecnologias que os aceleradores lineares naquela época não tinham essa tecnologia. Então, tudo que se pensava em fazer de radiocirurgia usando o acelerador linear, em grande parte do mundo, passou pela Brainlab. Né? Outra escola tratava-se com Gamma Knife, mas quando a gente pensa em acelerador linear, então tanto a estereotaxia quanto o software que reconhece essa estereotaxia, software de planejamento e hardwares e sistemas de imagens para captação do posicionamento do paciente foram desenvolvidos inicialmente pela Brainlab. Então a Brainlab tem um papel muito importante na radiocirurgia de todo mundo quando a gente fala de tratamentos com aceleradores lineares. Como eu disse antes ali na minha introdução, a nossa parceria com a empresa Brainlab já vem de muito tempo. Em 2010 a gente adquiriu um sistema de radiocirurgia que basicamente trata tumores intracranianos, benignos e malignos. Desde 2012 para 2013 nós fomos pioneiros em Santa Catarina a ter um sistema de radioterapia guiada por imagem, em parceria com a Brainlab, que se chama ExactTrack, e a gente vem desenvolvendo pioneiramente isso desde então. E agora, recentemente, no ano de 2024, a gente foi a primeira clínica no Brasil a conseguir integrar um novo ExactTrack, uma nova tecnologia, a um equipamento chamado TrueBeam, que é um acelerador linear de ponta também. Então, com essa parceria, nós somos inéditos aí no Brasil em termos de tecnologia. Vendo nossos físicos médicos, o que levou a gente a lutar para ter essa parceria com a Brainlab junto do nosso acelerador linear? Em relação à escolha do ExactTrack Dynamics junto com o acelerador linear variando TrueBeam, casou a questão da integração e da tecnologia que a gente queria disponibilizar para os nossos pacientes. O TrueBeam é uma escolha de equipamento óbvia para o mercado da radioterapia, que é a máquina hoje atualmente com as melhores vantagens de tratamentos em poucas frações com grande precisão. Como a gente iniciou em 2012 precisão robótica, a clínica, né, a gente queria continuar esse caminho de precisão e exatidão, né, agregando também ao monitoramento de superfície. Então, a Brainlab, eu acho que foi uma das empresas pioneiras em radiocirurgias que trouxeram novas tecnologias, como o Guilherme mencionou, e a gente quis trazer isso para o nosso acelerador, né, para poder também mostrar para as pessoas do Brasil e do estado de Santa Catarina que Florianópolis tem a tecnologia em destaque no mundo, né? Nossos aceleradores hoje se igualam a aceleradores na Europa, nos Estados Unidos, e com isso eu acredito que foi o diferencial. Isso partiu do Dr. Arno, assim, primeiramente também, de a gente ter um diferencial em relação aos outros TrueBeams que existem no Brasil, né? Fora a nossa Ilha da Magia, que é um lugar fantástico para poder vir desfrutar de tudo que tem aqui, e também quem precisar de tratamento, a gente dispõe de todo o amparo para receber os pacientes de fora, né? Então acho que isso casou com o nosso hashtag, né? Nós escolhemos cuidar, né? Uma coisa importante são os detalhes. Por que a gente está falando tanto dessa tecnologia? Como é que ela funciona? O que a gente realmente trouxe de novidade? Eu vou pedir para o Thiago, que é um dos nossos físicos, também falar um pouco sobre esse assunto.
Bom, hoje a gente conta com 2 aceleradores lineares aqui na São Sebastião Radioterapia na unidade de matriz. São 2 aceleradores que contam com os sistemas da BrainLab. Então a gente conta com o sistema ExactTrack nos 2 equipamentos. Isso nos dá precisão robótica em qualquer direção, qualquer direcionamento do feixe. Esse é um ponto importante. Recentemente a gente fez a aquisição do acelerador que conta com um pouco mais de tecnologia em relação ao monitoramento de superfície. Então a gente conta com o sistema ExactTrack Dynamic, que permite precisão em qualquer ângulo de mesa, principalmente em casos de radiocirurgia. A gente consegue também fazer tratamentos de inspiração profunda, principalmente para casos de mama esquerda, alguns casos de mama direita e também radiocirurgias extracorpóreas, extracranianas. E também a gente conta com alguns softwares que são importantes dentro do workflow dos nossos tratamentos, que são os Elements. Também são softwares da BrainLab, que nos auxiliam na segmentação das estruturas, dos órgãos em risco, que é algo importante durante os planejamentos de radioterapia e radiocirurgia. A gente conta também com softwares avançados da parte de radiocirurgia, principalmente para fazer correções de distorções, que são pontos importantes quando a gente olha dentro desse universo da radiocirurgia. Softwares para avaliação de planejamentos de MAV, entre outros softwares da BrainLab que nos auxiliam aí, tanto quanto na precisão, quanto dentro de uma precisão dentro do nosso workflow de radioterapia e radiocirurgia. Uma coisa, acho que vamos aprofundar um pouquinho mais, acho que eu vou pedir para o Tiago, para o Pedro, por favor, falarem um pouquinho mais como é que funciona. Então o paciente chega, ele vai tratar nessa máquina e a gente tem que deixar claro que é uma escolha clínica. Como ambos os equipamentos são muito bons, a gente às vezes precisa de um pouco mais de precisão, um pouco mais de rapidez, a gente escolhe uma máquina ou outra. Mas vamos falar da tecnologia nova, que é o ExactTrack Dynamic. De que maneira, eu acho que pode até virar um papo aqui dos físicos, na verdade o Pavan também é físico. Como é que o paciente chegou, ele deitou ali, o que ele vai sentir, o que ele vai ver, como é que é esse monitoramento de superfície, o que isso traz de vantagem? Hoje, em radioterapia, quando a gente fala de tratamentos avançados, né, como o Dr. Arno já frisou, a gente precisa entregar doses mais altas por dia, né, por fração de tratamento, do que acontecia antigamente. Isso, consequentemente, exige que a gente tenha maior precisão, maior acurácia. E, automaticamente, o paciente talvez fique mais tempo dentro da sala de tratamento. Então, as chances dele se mover, dele se mexer e sair da posição que ele deveria estar, aumentam, porque você está dando doses maiores. E qualquer erro que você incorra dentro dessas frações maiores pode ter um resultado negativo para ele. Então a ideia da nova tecnologia é que você consiga fazer um rastreio, né, um monitoramento desse paciente durante todo o tratamento, de modo que você não perca nenhuma movimentação que possa ocorrer. Então a BrainLab uniu 2 tecnologias nesse sentido, o rastreio de superfície e uma câmera térmica. Tá? A câmera térmica ela vem complementar o rastreio de superfície. Por quê? Fatores externos, como temperatura da sala, como a iluminação da sala, às vezes podem influenciar no sistema de rastreio de superfície. E a câmera térmica vem para unir as 2 tecnologias e não deixar realmente que nenhum tipo de movimentação passe despercebido. E assim a gente garante que a gente vai entregar a dose que a gente precisa nesse paciente. O Pavan colocou uma coisa bastante importante e até importante para a nossa audiência entender. No aparelho existem tecnólogos que tratam os pacientes, mas com essas novas tecnologias, a gente sempre, além do médico que vai ver os casos, também os físicos ficam praticamente o tempo todo dentro da sala de comando para que esses detalhes todos sejam aproveitados ao máximo. Então, acho que é interessante ouvir o Pedro e o Tiago, que estão no dia a dia do equipamento, um pouco mais sobre a rotina, o que eles veem, como é que é a facilidade e como é que os pacientes se comportam nessa situação. Bom, pegando o gancho do Guilherme, que ele mencionou altas doses em poucas frações, né? Então nesse quesito a gente fala de precisão e exatidão. Para o paciente é algo o pessoal leigo não entende, mas é fazer o tratamento que o médico está pedindo no local certo, né? Então todo esse monitoramento de superfície nos traz toda essa segurança que a gente precisa para o paciente. Então o paciente dentro da sala ele não tem a percepção da radiação, né? A gente tem um aviso sonoro de que a radiação está sendo emitida, né? E o sistema de monitoramento ele também serve para posicionar o paciente. Então a gente tem a vantagem de conseguir fazer um posicionamento do paciente, né, de forma pela superfície corpórea do paciente. É um pré-posicionamento baseado em superfície.
Isso ajuda a gente a corrigir todas as rotações que aos olhos dos tecnólogos não estariam visíveis, porque a gente tem um momento instante T, onde a gente adquire uma tomografia, onde a gente faz todo esse cálculo de dose, né, para poder irradiar o paciente no acelerador linear. Então, essa tomografia cria essa superfície, e o Exact Track Dynamics ele consegue, com a câmera térmica e com a câmera de superfície, fazer esse mapeamento 3D aí e posicionar o paciente onde ele deveria estar na hora do fecho. Então, acredito que uma das vantagens também é a facilidade do pré-posicionamento para o tecnólogo e para o paciente. O Trubin já é uma máquina rápida, associado a esses detalhes, a gente consegue dar uma percepção ao paciente e um tratamento muito rápido. Então, muitas vezes o paciente nos falam que, nossa, hoje foi muito rápido, né? A gente fala, hoje você estava na posição certa, correta, e a gente tem essa interação com o paciente no dia a dia, né? O Thiago... Para o público mais leigo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com um avião, né? Então, hoje a gente conta com um acelerador, é um dos mais modernos no Brasil, justamente por nos trazer diferentes soluções de GRT durante o tratamento. Então, eu gosto de fazer essa analogia com o avião, porque, por exemplo, o avião ele se localiza por algum método, GPS, ou por um voo por instrumento, ou algum outro método, carta de aviação, ou algo assim. E qual que é o melhor dos métodos para poder fazer essa navegação? Na verdade, é a combinação de todos os métodos, porque cada uma das situações a gente vai ter o benefício de uma modalidade de imagem ou de outra modalidade de imagem, né? Então, a gente acaba selecionando o que é melhor para aquele paciente e para aquele caso. E já pegando o gancho do que o Guilherme falou no início, né? Antigamente a gente tinha uma radioterapia que era muito mais ampla, né? Como se eu fosse numa loja de roupa e comprasse uma roupa GG. Ela serviria no meu corpo. Porém, hoje a gente tem um tratamento cada vez mais individualizado para o paciente. E isso faz com que a gente tenha que ter diferentes tecnologias na máquina para garantir que esse tratamento vá ser entregue da maneira mais precisa possível. Tem um ditado que a gente não pode elogiar a gente mesmo, né? Então eu vou pedir para o Pavan falar que eu já falei que nós somos pioneiros em tecnologia em Santa Catarina, mas para o Pavan, em nome da Brainlab, falar o que nós trouxemos de pioneirismo e como é que a gente está localizado aí no Brasil, na América Latina, em termos de novas tecnologias, e o que isso, talvez, esse pioneirismo traga em termos de ciência, de educação continuada, que é um projeto que a gente também tem junto com a Brainlab. Nós moramos num país que passa por dificuldades na hora de fazer investimentos, e a gente sabe como é difícil fazer investimento, principalmente em radioterapia. E todos nós clínicos, né, e físicos sabemos o que a gente gostaria de ter e o que é melhor para o paciente, mas nem sempre a gente consegue ter isso, né? E a gente sabe que no caso de radiocirurgia, principalmente, você ter um monitoramento intrafração é a cereja do bolo, né? E que todo mundo gostaria de ter, mas nem todo mundo pode ter. E hoje, a radioterapia São Sebastião é a primeira radioterapia do Brasil que realmente conseguiu fazer esse investimento nessa tecnologia. Então, é a primeira do Brasil, a segunda da América Latina, que consegue realmente colocar a cerejinha em cima do bolo e dizer: eu tenho talvez o melhor tratamento de radioterapia do Brasil. E nesse sentido, para que vocês entendam que isso não é só uma questão de marketing, a Alemanha tem um programa de educação chamado Brainlab Academy. Esse programa é um programa de treinamento e educação para pessoas que adquirem soluções da Brainlab. Só que até hoje o Brainlab Academy ele é concentrado quase que 100% na Alemanha, que é onde é a nossa sede, e tem um treinamento também em Bruxelas, né? E agora nós estamos com essa parceria com a Radioterapia São Sebastião, trabalhando para que a gente tenha o terceiro centro que vai conseguir ministrar um Brainlab Academy fora, né, da Alemanha. Tá? Então a gente está trabalhando nesse sentido e logo a gente vai poder anunciar que aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, haverá o primeiro Brainlab Academy fora da Alemanha e de Bruxelas.